Olá pessoal, tudo bem? Estamos agora na nossa segunda aula do curso Pensando com Francis Schaeffer e caminhamos então pela aula de número 1, que foi basicamente uma apresentação e a tentativa de mostrar para vocês a importância daquilo que está acontecendo aqui. Então, como eu falei, vocês adquiriram o curso, então de certo modo vocês já tinham comprado o pacote, né? Vocês já acham importante aquilo que está acontecendo. Mas a minha tentativa foi de expandir um pouco mais a visão disso, para vocês entenderem a relevância de Schaeffer, o significado, o impacto dele, alguns desses aspectos que são tão centrais e tão importantes para a nossa própria experiência hoje. Tendo passado então pela primeira aula de apresentação e também algumas questões relacionadas à dinâmica do nosso curso, a gente entra na segunda aula, que agora vai discutir um pouco mais dos traços biográficos, né, do Francis Schaeffer. Então, o foco agora, o foco e o objetivo da nossa aula de número 2 é identificar aspectos da caminhada do Schaeffer e perceber alguns insights desses recortes biográficos, ok? Caminhar pela vida dele e perceber como a vida dele pode ser importante para a nossa compreensão do pensamento dele. Aliás, é aqui que a gente deveria começar, inclusive, a nossa aula propriamente, né? Porque alguém poderia perguntar assim: puxa, mas por que você vai dedicar uma aula inteira, talvez mais de um vídeo, né? Vai depender da duração desse nosso primeiro momento aqui. Por que você vai dedicar uma aula inteira para discutir a biografia do Schaeffer, para fazer um relato da caminhada dele durante esse tempo? Não é mais interessante, não seria melhor, talvez não atenderia melhor ao propósito do curso, a gente já passar para os conteúdos propriamente do Schaeffer, né? Discutir os temas que ele trabalha nos livros, as ênfases que ele apresenta, o método apologético dele. Não é mais interessante para a gente entrar no conteúdo propriamente dito, em vez de gastar tempo com a biografia, né? A biografia não é algo secundário diante dos ensinamentos do próprio Schaeffer. Bom, a gente consegue entender esse raciocínio, ele tem algum sentido, né? De fato, o ponto focal, né, desse curso é o pensamento do Schaeffer e não a biografia dele propriamente. Porém, é muito importante que a gente comece essa nossa caminhada no pensamento do Schaeffer observando a vida do próprio Schaeffer, entendendo a sua própria formação, a sua caminhada. E eu digo isso por algumas razões. A primeira delas é a seguinte: embora as ideias sejam abstratas, né, as ideias não andam por aí descorporificadas. E o que eu quero dizer com isso? As ideias são sempre apresentadas para a gente em contextos reais, por pessoas reais, em situações reais. Então, fazer discussão de ideias de modo abstrato demais, sem perceber o ambiente no qual essas ideias surgem, o ambiente no qual elas são testadas, o ambiente no qual elas são apreendidas, o ambiente no qual elas são rejeitadas, sei lá. Considerar apenas as ideias de modo abstrato pode nos dar uma impressão errada e uma compreensão errada dessas próprias ideias. Por isso, a gente vai pensar sobre as ideias do Schaeffer. Mas de onde é que vêm essas ideias? Como é que elas surgem? Onde que elas são apresentadas, testadas? Elas foram validadas de alguma forma? Como é que funciona isso? Caminhar pela biografia do Schaeffer é importante para nos ajudar nesse processo de percepção de ideias corporificadas, né? Em inglês a palavra para isso é embodied. Então,
encorpadas, talvez não dê bem a tradução para gente, mas a ideia de ideias que vêm num ambiente de um contexto, tem um corpo, por assim dizer. Bom, além disso, é preciso a gente entender que existe uma progressão, né, até Schaeffer chegar àquilo que a gente conhece dele, né, existe um caminho que foi percorrido. E perceber esse caminho é importante para o desenvolvimento e para o amadurecimento da nossa própria concepção das ideias. Né? Entender essa caminhada do Schaeffer e onde ele chegou para apresentar aquilo que ele apresentou pode ser muito importante para a nossa própria assimilação das ideias, para a gente entender por que ele apresentava tal coisa e não outra, por que ele escolheu tal conceito, por que ele respondeu de tal maneira. Entender assim os conceitos de Schaeffer só pode se dar nesse ambiente, pelo menos nesse sentido mais completo, né? Nesse ambiente em que a gente olha a caminhada do próprio Schaeffer. Isso nos leva então à terceira razão. Não é possível entender a apologética de Schaeffer sem conhecer o ministério do Schaeffer mais amplo e de modo mais específico a realidade do Labri. A gente vai falar sobre isso. Mas você não entende a proposta apologética de Schaeffer se você não olhar para Labri. E relacionado a isso, né, você não entende os livros do Schaeffer, não nesse sentido mais completo, se você não conhecer um pouco da própria esposa do Schaeffer. Então, essas coisas estão tão entranhadas, estão tão imbricadas, que qualquer tipo de divórcio que você tente realizar entre essas realidades vai causar danos profundos à sua compreensão do que Schaeffer estava propondo para a gente. Por isso, a gente precisa dedicar essa aula, não como um estágio inicial, não como cumprir uma tabela antes de chegar naquilo que é finalmente importante. Mas entender que nesse ambiente aqui da biografia, as ideias são percebidas em seu corpo, são percebidas na vida que elas manifestaram e expressaram ao longo da caminhada do próprio Schaeffer. Entendeu? Então, essas três razões são importantes para a gente. As ideias não vêm descorporificadas, é preciso entender a progressão dessas ideias na vida do próprio Schaeffer. E terceiro, você não entende Schaeffer sem Labri e sem a sua esposa, o contexto da sua comunidade e família. Por isso, essa aula aqui é muito importante. Talvez a sua tentação, caso você seja apressado pelos conceitos, talvez a sua tentação seja pular para a próxima aula, mas eu quero realmente recomendar que você dê uma segurada aí no impulso e que você caminhe com a gente ao longo dessa aula. Isso aqui é muito importante. Dito isso, eu quero apresentar então alguns dos materiais que eu mesmo utilizei na pesquisa e que são bem elucidativos, né, para a gente compreender um pouquinho mais da vida do Schaeffer. Então, o mais importante, talvez a melhor biografia, seja essa primeira que está apresentada aí, do Colin Duryea, Francis Schaeffer, An Authentic Life. Francis Schaeffer, Uma Vida Autêntica. Ela foi publicada pela Crossway e é um livro bem completo, assim, no sentido de ter muitas informações tiradas de próprias entrevistas com a família do Schaeffer e com o próprio Schaeffer. O Duryea era amigo do Schaeffer, ele tem materiais publicados tanto sobre C.S. Lewis quanto Francis Schaeffer. E assim foi um trabalho muito competente, né? Esse é um trabalho bem realizado nessa descrição da vida do Schaeffer. O segundo é o do Barry Hankins, está aí ao lado. Francis Schaeffer and the Shaping of Evangelical America, né? Francis Schaeffer e a formação da América evangélica, dos Estados Unidos evangelicais, alguma coisa nesse sentido. Barry Hankins também faz um trabalho bem legal de descrever a biografia do Schaeffer, e embora nessa obra ele descreva o Schaeffer essencialmente como um fundamentalista,
ele leva o Schaeffer muito a sério, faz um trabalho bem legal. Às vezes até difícil para a gente lidar com a conceituação, né? Então o termo fundamentalista aí, por exemplo, hoje em dia fundamentalismo deixou de ser um substantivo e se transformou num adjetivo, né? E por causa disso, a reação a essa palavra normalmente é uma reação emocional. Então, quem usa fundamentalista está querendo xingar o outro, e quem se escuta, né, quem escuta ser chamado de fundamentalista se ofende por causa disso. Então, às vezes é difícil a gente ouvir essa palavra e discernir adequadamente o que está sendo dito. Na proposta do Barry Hankins, é que todas as convicções do Francis Schaeffer permaneceram convicções de um grupo fundamentalista do qual ele participou desde os primórdios da sua formação teológica. Eu discordo de algumas das análises dele, né? Eu realmente acredito que o Schaeffer rompeu com muita coisa, mas sim, no sentido da sua fé na inerrância da escritura, a necessidade de conversão pessoal, aspectos morais. Sim, o Schaeffer permaneceu bem firme ao longo de toda a caminhada. Você poderia chamá-lo de fundamentalista nesse sentido. Mais 2 livros para vocês. Esse primeiro livro do Francis and Edith Schaeffer, do L.G. Parkhurst Jr. É uma biografia também bem legal, né? Ela é mais enxuta, é mais simples do que as 2 outras, mas também é bem interessante. O Parkhurst passou tempo em L'Abri, conheceu os Schaeffers, então ele escreve como resultado de uma admiração pessoal muito própria, né? Então é legal ter esse tipo de leitura de alguém que esteve lá, né? E o mesmo Parkhurst escreveu esse livrinho ao lado, How God Teaches Us to Pray, né? Como Deus nos ensina a orar. E o foco desse livro especificamente é demonstrar a vida de oração dos Schaeffers, né? E como Deus graciosamente atuou na vida dos Schaeffers, respondendo tantas orações. É um negócio realmente impressionante. Então, se você quiser ter um foco específico, né, numa biografia que discute a vida de oração, é bem interessante. Bem interessante. Ok? O que é interessante destacar aqui? Todos esses livros eu tenho aqui... Todos esses livros eu tenho no meu Kindle, certo? Então, todos esses livros você pode adquirir na Amazon e começar a ler hoje mesmo, né, no seu próprio Kindle, que você pode baixar um aplicativo para o celular ou ler no computador. É lógico. Você pode também pedir os livros físicos, mas caso você queira algo mais prático, você pode utilizar isso. Por que eu coloquei esses 4 livros aqui? Não existem livros melhores? Existem 2 livros melhores, né? Só que esses livros são difíceis de adquirir. Então, o primeiro e o mais importante se chama The Tapestry, que foi uma autobiografia, né? Na verdade, a biografia da família dos Schaeffers, escrita pela Edith, a esposa do Francis. E é um livrão bem grandão e bem detalhado, bem completo acerca da vida deles. Então, por ser da própria Edith, é provavelmente a melhor obra sobre a vida deles. Porém, é um livro de muito difícil acesso. Você não acha facilmente. Eu mesmo fui achar num sebo virtual, tive que mandar pedir, e foi chegar vários meses depois, enfim. Mas você pode procurar esse material para adquiri-lo. E o outro chama L'Abri, também escrito pela própria Edith Schaeffer, contando a história específica do L'Abri. E ele você acha um pouquinho mais fácil do que o Tapestry, mas também não tem versão para Kindle, não tem versão digital, e isso dificulta quem deseja ler um pouco mais, de maneira mais prática as coisas, né? Mas esses 2 livros são escritos pela própria Edith, eles são a biografia de dentro, né, mais segura.
Então, dito isso, esses quatro livros aí são recomendados. A gente vai dividir a nossa caminhada aqui, então, pela vida do Schaeffer, de acordo com as fases da vida, certo? Então, a gente vai discutir a infância do Schaeffer, a sua adolescência, a juventude, a vida adulta e os últimos anos, tentando perceber ao longo de cada fase dessa vida alguns insights que são importantes para a nossa percepção, para o conhecimento acerca de quem foi o Schaeffer, mas também para a nossa própria vida. Vou começar então vendo a infância do Schaeffer. Nosso esquema vai ser utilizando uma linha do tempo. Acho que vai ser mais fácil a gente perceber dessa maneira. Mas mesmo para falar da linha do tempo do Schaeffer, eu preciso voltar um pouquinho antes, né? E olhar para os seus antecedentes. A gente não vai tão longe, basicamente a gente vai olhar o pai e a mãe do Schaeffer. Então, o Francis Schaeffer é filho de Francis Schaeffer III. Então, isso significa que o Francis Schaeffer, que a gente conhece, se chama, nome completo, Francis August Schaeffer IV. Então, é Francis Schaeffer IV, tá? Francis Augusto, né? Enfim. O pai do Schaeffer, então, é o Francis Schaeffer III. E tanto o pai quanto a mãe do Schaeffer experimentaram muitas dificuldades na sua infância. Por exemplo, o pai do Schaeffer perdeu o seu pai, o avô do Schaeffer, ainda na infância. E como resultado, então, de uma série de dificuldades na sua família, ele logo passou a ajudar na renda familiar e assim não concluiu a sua formação escolar. O pai do Schaeffer não passou da terceira série. E esse é um ponto-chave já desde o início importante para a gente identificar, porque por ser um homem que não passou da terceira série, a abrangência da investigação intelectual ou dos hábitos da mente nunca foi algo tão intenso, né, para o pai do Schaeffer e assim consequentemente tão estimulado para o próprio Schaeffer. O pai do Schaeffer então se dedicou muito ao trabalho braçal, né? Lá eles chamam de blue collar, o colarinho azul. Então, o trabalhador de fato do operário que trabalha com marcenaria, com encanamento, com todas essas coisas de ordem mais braçal mesmo. Essa foi a dinâmica da vida do pai do Schaeffer, desde cedo trabalhando para ajudar na renda de sua família. Isso o caracterizou como um homem bastante trabalhador. E como resultado, ou pelo menos aliado a isso, enquanto ele desenvolvia esse perfil essencialmente trabalhador, isso também o colocou em uma posição de bastante ceticismo ou cinismo para com aqueles que se dedicavam às questões mais intelectuais, né? Então, toda essa busca por sofisticação, alguma coisa desse tipo, era vista por ele com algum tipo de cinismo. E há um cinismo especial aí que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. A Bessie, a mãe do Schaeffer, também perdeu seu pai na infância. E ela era de uma família grande. Se não me engano, ela era a quinta ou a quarta filha. Agora me fugiu a memória. Mas o fato é que, por causa disso, ela concluiu os estudos, mas ela teve que se virar muito desde cedo para ajudar também na sua própria casa. E ela viu a sua mãe sofrendo para criar, né, todos os filhos e ainda para criar o seu avô, que foi morar com a família, mas já era idoso. E a mãe dela então teve que se virar bastante
montou uma lavanderia dentro da própria casa e começou a fazer esse tipo de serviço para tentar sustentar a família. A Edith viu aquele, a Edith, perdão, a Bessie viu aquele sofrimento e sofreu bastante também, tendo que trabalhar para ajudar nisso tudo. E com isso ela começou a tomar algumas decisões para a vida, né? E uma delas foi a de que ela não se tornaria uma escrava da sua própria casa, nesse sentido, de vários filhos, como a sua mãe foi. Então, como resultado disso, quando o Francis Schaeffer III e a Bessie casaram, eles tiveram apenas um filho, que foi o Francis Schaeffer IV. E com esse perfil dentro do lar bem simples, né? Muito mais ligado às questões práticas da vida e não tão dedicado às questões intelectuais. O Schaeffer nasce em 30 de janeiro de 1912, na cidade de Germantown, na Pensilvânia. Então, Germantown é uma cidade que foi fundada por alemães, eram imigrantes alemães que acabaram indo ali para a região da Pensilvânia, mas eventualmente a cidade expandiu um pouco mais, recebeu imigrantes poloneses, enfim, e outros grupos. Mas era uma cidade bem próxima, hoje se tornou basicamente um subúrbio da Filadélfia. Então foi ali que o Schaeffer nasceu, e nasceu nessa família então que a gente já destacou. Hábitos da mente não eram muito estimulados, não havia uma grande busca por leitura ou pelas artes. O pequeno Schaeffer não foi estimulado, né, nessa direção. Porém, algumas coisas são interessantes para a gente identificar, né? Talvez até antes mesmo da gente comentar esse aspecto aqui, é importante mencionar que junto com a falta de estímulo intelectual para o Schaeffer, havia um problema ainda maior. Tá? Não entenda aqui, parênteses do parênteses, não entenda aqui que falta de estímulo intelectual significa que os pais do Schaeffer eram burros ou alguma coisa desse tipo, tá? Até depois, o próprio Schaeffer vai dizer que ele identificava no pai dele questões filosóficas profundas. E isso o levou, inclusive, a considerar o homem simples, o homem... enfim, né? O homem simples mesmo é a melhor palavra para isso. O homem não sofisticado do ponto de vista intelectual, mas o homem simples como um homem que possuía as mesmas perguntas que o homem intelectual possuía, só que de outras maneiras, né? Manifestadas de outras maneiras. Então Schaeffer não teve esse grande estímulo para os livros ou qualquer coisa desse tipo, mas o pai dele, por exemplo, era um homem que tinha essas perguntas honestas acerca da vida. Schaeffer identificou isso. Antes de falar do próximo evento, é importante identificar que não apenas ele não teve esse estímulo, como ele tinha um problema que dificultava ainda mais o seu desenvolvimento quanto às questões, né, intelectuais, quanto às questões do conhecimento. E era o problema de dislexia. Então é importante lembrar que a gente está no início do século XX e que tem muita coisa que ainda não foi investigada, diagnosticada, né? E uma delas é toda essa questão relacionada à dislexia, né? E o Schaeffer então não tinha esse diagnóstico muito claro, mas posteriormente essas coisas vão ser, né, reconhecidas. E é interessante porque isso faz as pessoas relembrarem e identificarem uma série de momentos em que essa dislexia do Schaeffer causou algumas situações inusitadas, né? Então, por exemplo, às vezes o Schaeffer estava dando
palestras e ele ia mencionar o filme Doctor Strangelove, né? E aí ele falava Doctor Strange Glove, era um negócio totalmente diferente. Quando ele falava do Chairman Mao, né, falando de Mao Tse Tung e do seu império comunista, o Schaeffer mudava, às vezes falava do Chairman Mao, o que dá um sentido totalmente diferente, né? Schaeffer, por exemplo, no fim da sua vida ficou instalado na clínica Mayo. A filha do Schaeffer, a Deborah, a filha mais nova, né, Deborah Middleman, disse que lembrava de quando ela ainda muito nova, por volta de 5, 6 anos de idade, ela era chamada pelo Schaeffer para ajudá-lo na grafia de algumas palavras muito simples no inglês, como who ou which. Who, por exemplo, só tem 3 letras. E o Schaeffer precisava de ajuda para escrever isso, porque ele estava travado ali, não lembrava, não conseguia escrever adequadamente. Então isso impactava também a maneira como ele mesmo ia ler algumas coisas, né? E gastava tempo demais, então, para leitura. E tem mais um episódio, né, que é engraçado. Esse o Barry Hankins conta no livro de uma palestra, um sermão que o Schaeffer deu no Labrie, falando o tempo todo sobre the Jews and the genitals. Ele ia falar sobre os judeus e os gentios. Então, Jews, ok, mas gentios, em inglês, Gentiles, né? E o Schaeffer, no seu dislexia, trocava e falou de genitals. Então ele passou o sermão inteiro falando sobre os judeus e a sua genitália, em vez de falar sobre os judeus e os gentios. Mas desde aí a gente já começa a perceber, né, o nível de limitações e dificuldades que teriam para o Schaeffer caminhar e se tornar o que a revista Time, né, colocou como uma descrição dele, né, um missionário aos intelectuais. Como? Num lar em que não há esse grande estímulo, em que há dificuldades internas, né, como uma dislexia. Como é que alguém pode caminhar nessa direção? Bom, lembra do que eu falei, né? Mesmo sem os estímulos, não significa que a família do Schaeffer era burra, alguma coisa desse tipo. E o próprio Schaeffer era alguém bastante inteligente, mesmo com dislexia, era alguém bastante inteligente. Por exemplo, ele fez um teste na sua escola e ele só ficou sabendo disso bem depois, né? Seus pais nunca contaram essa história, mas ele fez um teste na escola de inteligência e nesse teste ele tirou a segunda maior nota em 20 anos. Ou seja, dentro de um período de 2 décadas, o Schaeffer foi considerado o segundo garoto mais inteligente a estudar ali. Então havia algumas coisas assim que demonstravam potencial, né, nesse Schaeffer ainda criança. Então, como eu ia começar a mencionar aqui, alguns eventos foram importantes nesse desenvolvimento. E um deles é que o Schaeffer começou a fazer parte de um grupo de escoteiros, né, ainda criança, e um grupo de escoteiros que era organizado pela primeira igreja presbiteriana de Germantown. Então essa igreja, por meio do grupo de escoteiros, conseguiu agregar algumas crianças e o Schaeffer, inclusive, começou a participar da igreja por causa dessa iniciativa dos escoteiros. Então lembrei de algumas coisas. A família paterna do Schaeffer é de imigrantes alemães. Então tinham a religião luterana como a sua expressão religiosa, né? Mas o pai do Schaeffer, logo cedo, lembra, por causa de todas aquelas lutas, deixou de dar muita importância para a religião. A mãe do Schaeffer frequentava a Evangelical Free Church, mas ela mesma também não tinha um grande vigor religioso. Então, é interessante identificar que o Schaeffer, né, se junta a esse grupo de escoteiros e então começa a frequentar a igreja lá junto com
a equipe. Né? Por quê? Porque não havia esse grande estímulo, essa grande dedicação, esse grande fervor religioso dentro da sua própria casa. Ele começa a frequentar a primeira igreja presbiteriana, mas essa primeira igreja presbiteriana, depois ele vai identificar isso claramente, não era de grande ajuda. Né? Essa igreja era uma igreja de teologia liberal, então não havia nela nenhuma pregação fiel, né, do evangelho. Mas enfim, está aí um dos primeiros contatos, né, do Schaeffer com a religião organizada. O grupo de escoteiros fez muito bem para ele. Ele aprendeu algumas questões de disciplina, mas também porque ali ele participou, por exemplo, de alguns concursos, como o concurso de oratória, no qual ele foi vencedor. E isso dá mais um sinal desses potenciais que o Schaeffer possuía desde criança. Schaeffer completa seus 11 anos de idade e agora ele vai para Junior High. Né? Então, como se fosse começar aqui a quinta série, né, pra gente. Então, quer dizer, agora é sexto ano. Né? Quinta série é sexto ano. E o Schaeffer então vai para Roosevelt Junior High School, lá, né, em Germantown mesmo. E ali ele destaca um evento marcante que fez muita diferença, assim, também para o despertamento, para a abertura cultural dele, que foi o contato com uma professora chamada Liddy C. Bell. Então ela era professora de artes, e a gente não sabe dizer exatamente o que essa professora fez, mas como é característico de todo professor, né, é uma mistura de afeto com os alunos e de boa didática, enfim. Ela foi instrumento para despertar em Schaeffer o interesse pelas artes. E o Schaeffer, então, fala, né, que ela foi uma das portas, de fato, que abriram para ele esse universo. Então, começa a pensar em termos de etapas que estão sendo cumpridas e portas que estão sendo abertas. E você tem, então, os escoteiros, ajudando o Schaeffer a aprender alguns aspectos de disciplina. Na verdade, com o seu pai, ele aprendeu muito disso. Aprendeu o valor de ser um homem trabalhador. Com o seu pai, ele aprendeu bastante os trabalhos manuais. Então, ele ajudava o seu pai em trabalhos de encanamento, de carpintaria, de parte elétrica. Todas essas coisas, inclusive, foram muito úteis posteriormente. Ele aprendeu essas coisas. Com os escoteiros, ele desenvolveu ainda mais a parte da retórica, né, discursos. Isso foi abrindo, né, os seus horizontes. Com a professora Liddy Bell no Junior High, então ele desenvolve agora um pouco mais de percepção, de interesse pelas artes. Tudo isso ainda está num nível muito seminal, né? Ele ainda é uma criança, mas está começando ali a funcionar. E a sua família viajava sempre no verão, ou não sempre, mas algumas vezes, para Atlantic City, né, para o litoral, e então passar um tempinho nas férias, na praia, enquanto estava de férias. E o Schaeffer conta que nessas viagens a Atlantic City, ele ia lá para um Cabo May Point, e lá ele gostava de mergulhar, porque lá tinha os destroços de um navio da Primeira Guerra Mundial, encalhado. Né? E o Schaeffer então entrava, enquanto estava, né, nadando, entrava e olhava as coisas de dentro do navio, e o navio estava encalhado, e ele olhava as coisas às vezes de cabeça para baixo. E o que o Schaeffer diz é que, enquanto ele tinha esse tipo de experiência ali, parecia que todos os fatos do mundo estavam malucos, né, fora de lugar, enfim. E, eventualmente, isso veio a se tornar uma ilustração ou um insight para o Schaeffer perceber a própria realidade das cosmovisões e pressupostos. Então, de novo, né, pequenos insights que estão sendo recebidos, pequenas aberturas e portas se abrindo para ele desenvolver algumas áreas na sua caminhada. E aí, mais um episódio da sua infância que é interessante da gente lembrar aqui, tem a ver com um show que ele participou no auditório da cidade, no qual ele pôde ouvir algumas músicas, dentre as quais a Overture 1812,
é uma música do Tchaikovsky, e o que o Schaeffer conta é que enquanto ele ouvia essa música acompanhada do show que estava tendo ali, então provavelmente muitas luzes, né? O Colin Duryea descreve como um electric show. Então, alguém já sugeriu que fosse um show pirotécnico. A gente não sabe dizer exatamente, mas, enfim, luzes. Essa música, essa Overture 1812, às vezes é tocada pelo exército com canhões. Então, para marcar as batidas, alguns canhões militares, né, disparam, e aquilo marcou o Schaeffer profundamente. A experiência da música com a luz, aquilo ficou gravado nele. Ele diz que alguns dias depois ele está ouvindo rádio e essa mesma música toca. E ele para ouvir a música e ele experimenta aquilo de maneira muito intensa. Ele passou a se apaixonar por esse tipo de música. Para você ter um pouquinho da ideia, da experiência, ou pelo menos para você entender que música é essa, eu selecionei um clipezinho aqui de 2 minutos dessa música pra gente ouvir, né? Ok. Então esse V apareceu aqui porque essa música também é tocada no final do filme V de Vingança. Isso foi essa então a música que o Schaeffer ouviu e pela qual ele se apaixonou. De fato, o Schaeffer desenvolveu um grande gosto pela música clássica. Inclusive o fim da sua vida foi ouvindo isso. A gente vai chegar lá. Tá. Então começa a perceber aí, né? Você tem uma caminhada do Schaeffer ao longo da sua infância que indica alguns sinais e começa a abrir algumas possibilidades para aquilo que ele viria a ser. Nada tão claro, nada explícito, mas pequenos aspectos que começam a direcionar as coisas. E é aqui que a gente começa a identificar alguns insights, né? Alguns insights pra gente. Você
consegue olhar essa história e perceber como é que Deus age na vida das pessoas, né? Toda biografia acaba sendo um testemunho da providência de Deus. E você olha para essa biografia do Schaeffer, você começa a perceber como a providência foi encaminhando o Schaeffer. Então, um grande insight para a gente é que Deus coloca a gente nos lugares certos. Quando o Schaeffer foi iniciar a Labrie, era necessário uma série de reparos, né, manuais ao longo de toda a vida do Labrie. E o fato do Schaeffer ter sido treinado tão intensamente pelo seu pai para esse tipo de vida, né, de vida prática, para ser alguém que seria um trabalhador braçal, ajudou muito o Schaeffer nos dilemas que ele haveria de enfrentar, nas questões que ele teria de resolver ali no Labrie. Mais do que isso, o fato dele nascer numa família simples foi fundamental para duas coisas. Primeiro para ele entender a seriedade e o valor do homem simples. Então, eu já mencionei aqui, o Schaeffer posteriormente disse que ele consegue olhar para o seu pai e identificar, mesmo naquele homem simples que não terminou a terceira série, questões profundas, questões honestas que teriam de ser tratadas. Então, Schaeffer de maneira nenhuma menosprezou o homem simples, mas considerou a seriedade das questões que esses homens apresentam. E foi essa experiência dentro do seu próprio lar que o ajudou nessa direção. E um segundo aspecto, ajudou Schaeffer não apenas a entender esse homem simples, mas a se comunicar com ele também. Tendo crescido nesse ambiente, o Schaeffer podia comunicar-se mais tranquilamente com homens que não tinham alta formação intelectual, que não tinham graduação ou coisas desse tipo. Ele podia conversar com eles, porque era como estar conversando com seu próprio pai, conversar com uma mãe simples. Ele conseguia essa comunicação com as pessoas simples, por causa do lugar onde Deus, na sua providência, o colocou. Um outro insight interessante dessa parte da vida de Schaeffer é que a gente consegue observar como Deus vence, inclusive, as nossas limitações, né? Então, a dislexia poderia ter tudo para destruir a vida do Schaeffer como leitor, como pregador, como autor, né? E, no entanto, a graça de Deus é maior do que as nossas limitações. E assim a graça de Deus conduziu o Schaeffer para ele ser chamado um dia de um missionário aos intelectuais. Então, se a gente começa a pensar isso em termos de aplicações pessoais, né, da nossa própria caminhada à luz dessas coisas, a gente tem insights muito profundos aí de como a nossa própria história foi conduzida pelo Senhor e Deus nos colocou nos lugares certos para o tipo de vida e de pessoa que Ele queria que nós nos tornássemos. E às vezes a gente olha para as nossas limitações e considera, puxa, mas isso aqui é impossível, né, de vencer, eu nunca vou conseguir ultrapassar alguns desses limites, eu nunca vou conseguir fazer determinadas coisas. E, bom, Deus, a graça de Deus vence algumas das nossas limitações, a graça de Deus nos dirige para onde Deus quer nos levar, e não há nada que frustre os planos do Senhor, né? Então, nesse mesmo aspecto, aquilo que hoje nos frustra talvez possa ser olhado, né, de um outro prisma, percebendo como parte da providência de Deus nos guiando, e também entendendo que se Deus quiser nos usar, nenhuma limitação vai ser grande demais para aquilo que Ele vai fazer e para aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas, né? Então, às vezes, para mim,
A frustração é essa de querer ler mais rápido. Eu queria ler mais e produzir mais e aí de repente eu olho a história do Schaeffer, né? De alguém que tinha talvez mais dificuldade do que eu para ler e foi um instrumento de Deus, né? Então, quer dizer, o valor, o significado, até mesmo a capacidade de fazer algo significativo não está em você simplesmente não ter limitações, né? Mas em como a graça de Deus te encaminha no meio dessas limitações. Olha só, de 45 minutos só discutindo a infância do Schaeffer. Então a gente vai parar essa aula aqui e vai continuar a aula a partir da adolescência, tá bom? Obrigado por ter ficado até aqui. Espero que esses primeiros insights, essa percepção já tenha estimulado você um pouquinho mais a conhecer um pouco mais dessa história do Schaeffer. A gente se vê na próxima aula. Um abraço, Deus abençoe.